Olá. Hoje a gente vai fundo numa crise diplomática do século XIX, uma que quase levou o Brasil e Inglaterra para a guerra. É a famosa Questão Christie. A gente tem aqui bastante material para entender essa tensão toda. A ideia é ver como é que uma sequência de incidentes, sabe? Coisas que pareciam pequenas, Uhum. somadas a um clima que já não era bom, né? E mais um diplomata britânico bem controverso acabaram criando uma situação explosiva. Exatamente. É impressionante mesmo como esses atritos, tipo brigas, acusações meio pontuais, escalaram, né? Chegou ao ponto de navio ser sequestrado, forte pronto para atirar. Vamos ver como essa faísca quase botou fogo em tudo. Pois é, e o palco começa a ficar mais complicado assim, com a chegada de um personagem-chave, William Dougal Christie, o ministro britânico aqui no Rio. Ah, o Christie. Né? As fontes, olha, não poupam palavras para descrever o sujeito. Arrogante, temperamental, tem até a história de que ele quase saiu no tapa com o embaixador americano por causa de um jogo de cartas. Nossa. E isso sem falar que as relações já estavam meio azedas, né? Desde 1845, por causa do tal Bill Atherton. Sim, e esse Bill Atherton é fundamental para entender o contexto todo. Era aquela lei britânica que basicamente dava carta branca para a Marinha Real abordar navios em alto mar, qualquer navio suspeito de tráfico de escravos. Inclusive navios brasileiros, claro. Exato. E para o Brasil aquilo era uma afronta direta, sabe? Uma violação da soberania. O pessoal sentia como uma interferência inaceitável. O Chris chegou nesse ambiente já carregado, né? Com esse pano de fundo tenso e a personalidade, digamos, explosiva do Christie, imagino que não demorou muito para os problemas começarem de verdade, certo? Não demorou nada. Logo em 1861, a gente já tem os primeiros incidentes sérios. Começou com uma briga feia na Baía de Guanabara. Marinheiros britânicos do navio Emerald, bêbados parece, brigando com soldados brasileiros. A confusão foi grande e um soldado brasileiro acabou morrendo afogado. Aí o Christie, em vez de tentar resolver, se recusou a entregar os marinheiros para a justiça daqui. Diz que não confiava na imparcialidade brasileira. Puxa, já começou tenso. E teve mais, né? No mesmo ano ainda. Teve, no mesmo ano, lá no litoral do Rio Grande do Sul, um navio mercante britânico, o Prince of Wales, naufragou. A carga que deu na praia foi saqueada. Acontece, infelizmente. Pois é, mas o Christie, ele imediatamente acusou os brasileiros de terem assassinado os sobreviventes, sendo que as investigações locais mostraram depois que não, que eles morreram afogados mesmo na tempestade. Mas ele não aceitou. Não, ignorou. E ainda mandou navios de guerra para a costa gaúcha para pressionar as autoridades locais. Nossa, quer dizer, começa a ficar claro um padrão aí, né? Qualquer coisa envolvendo britânicos ele via como ofensa pessoal à Grã-Bretanha e reagia de forma desproporcional. Totalmente. E ignorando os fatos apurados aqui, a jurisdição brasileira, ele criava a própria narrativa, como essa do assassinato no naufrágio, mesmo sem prova nenhuma. A personalidade dele parece ter sido o grande catalisador mesmo. E a gota d'água, o estopim final, veio quando? Em junho de 1862, 3 oficiais britânicos, da fragata Forte, completamente bêbados, e um deles era o capelão do navio, veja só. O capelão? O capelão foram presos na Tijuca por baderna, por causar desordem num posto policial. Tinha testemunha, tudo confirmando a embriaguez deles. Mas o Christie ficou furioso. Alegou que a prisão foi injusta, uma afronta, era a terceira grande confusão em pouco tempo. Entendi. E aí a diplomacia foi por espaço de vez. Foi. A partir daí o Christie partiu para cima, formalizou as exigências, queria indenização pela carga do Prince of Wales, baseada naquela acusação falsa de assassinato, né? E também uma retratação formal do Brasil pela prisão dos oficiais bêbados. E o governo brasileiro? Negou tudo. Com base nos fatos, nas investigações, manteve a posição firme. Recusa brasileira na mesa. O que o Christie fez? Imagine que ele não deixou barato. De jeito nenhum. Deu um ultimato, deu um prazo para o Brasil ceder. Como o Brasil não cedeu, ele ordenou ao almirante Warren, que comandava a frota britânica aqui, para bloquear o Porto do Rio e aprisionar navios mercantes brasileiros. O
que ele mandou sequestrar navios brasileiros. Basicamente isso. Um ato de força, né? Quase um ato de guerra. Sequestrar os navios para forçar o Brasil a pagar a indenização e pedir desculpas. Uma medida extrema que chocou até os comerciantes ingleses que moravam aqui no Rio. Achavam que ele tinha passado de todos os limites. Caramba, isso é muito grave. E o Império, Dom Pedro II, como reagiram a isso? Navios sendo sequestrados na própria costa. Aí é que vem a surpresa. Reagiram com uma firmeza impressionante. Dom Pedro II e o gabinete dele não recuaram um passo. O imperador deu ordem direta para os fortes da Baía de Guanabara, era para atirar em qualquer navio de guerra britânico que tentasse trazer os navios brasileiros capturados para dentro da Baía. Atirar. Atirar. A ordem era clara, defender a soberania, a qualquer custo. Isso gerou uma comoção popular enorme, sabe? Todo mundo apoiando o imperador. Então a coisa ficou séria mesmo. Canhões apontados de lado a lado, o que evitou a guerra, porque não teve guerra, né? Não teve. O que evitou foi justamente essa firmeza brasileira e o isolamento do próprio Christie. Ele viu que o Brasil não ia ceder, que a ordem para atirar era para valer, e ele ficou sem apoio, nem dos britânicos aqui. Londres também parece que não estava muito a fim de comprar uma guerra por causa disso tudo. Entendi. E como saiu dessa sinuca? Bom, acabaram concordando em levar a disputa sobre a prisão dos oficiais da Forte para uma arbitragem internacional. Chamaram o rei Leopoldo I da Bélgica para ser o árbitro. Enquanto isso, Christie foi chamado de volta para Londres e o Dom Pedro II se recusou a receber ele para audiência de despedida. Ele acabou sendo, digamos, aposentado compulsoriamente. Que fim para ele! E a arbitragem? Deu Inglaterra, imagina, né? A maior potência da época. Que nada! E aqui está um ponto crucial. Em 1863, o rei Leopoldo I deu ganho de causa para o Brasil. Reconheceu que a prisão dos oficiais britânicos foi justificada. Sério? Que reviravolta! Pois é, foi uma vitória legal, mas muito mais que isso foi uma afirmação de soberania enorme do Brasil perante a maior potência do mundo na época. Aí o Brasil, com essa vitória na mão, exigiu um pedido formal de desculpas da Inglaterra e indenização pelos navios que foram aprisionados. E a Inglaterra? Pediu desculpas? Pagou? Não foi tão simples. Londres recusou indenizar, mas depois de um tempo acabou expressando formalmente pesar pelos acontecimentos e disse que não teve intenção de violar a soberania brasileira. Mesmo assim, o Brasil rompeu relações diplomáticas. Rompeu relações? Uau! Sim, e só foram reatadas em 1865. Talvez especula-se por causa da Guerra do Paraguai que estava começando, né? Mudou um pouco o cenário geopolítico. Mas o resultado interno aqui foi um fortalecimento gigantesco da imagem do Dom Pedro II como defensor da nação. Recapitulando, então. Uma série de incidentes que foram crescendo muito por causa de um diplomata britânico intransigente e que tiveram como resposta uma defesa bem firme da soberania brasileira por parte do Império. E isso quase levou a um conflito armado. Um momento tenso, mas muito revelador das relações Brasil-Inglaterra no século XIX. Exato. E fica uma reflexão interessante, né? A capacidade que o Brasil imperial teve de peitar a maior potência mundial da época, de ir até o fim na arbitragem e romper relações depois de ganhar. Foi algo notável. Como será que essa postura, essa defesa assertiva da soberania, se compara com os desafios diplomáticos que as nações enfrentam hoje? No mundo tão conectado, com outros tipos de pressão, outros equilíbrios de poder, é algo para a gente pensar.